Olá, pessoal! A nossa aula de hoje é sobre pontuação, sinais de pontuação. Como empregarmos, adequadamente o ponto, a vírgula, o ponto e vírgula, dois pontos, reticências. Então, nós iremos aprender passo a passo a como empregar os sinais de pontuação na frase, na oração, no período, certo? Vamos lá, vamos acompanhar conosco esta aula que está maravilhosa. Os sinais de pontuação, sabemos que são recursos, de linguagem empregados na língua escrita, E elas desempenham um papel muito importante na escrita, porque dependendo do texto que você for ler, se o texto não estiver sinalizado corretamente, você vai atropelar os períodos, você vai se perder na leitura textual. Então, é muito importante os sinais de pontuação. É muito importante que conhecemos cada um, Porque cada um é importante, ele tem o seu papel importante no texto, para dar coerência, coesão ao texto. Vamos lá. Os sinais de pontuação que nos auxiliam no processo da escrita são: primeiro, nós vamos ver o ponto, O ponto, ele serve para o final de uma frase declarativa, Quando a gente diz, gosto de sorvetes de goiaba. Então, ponto final, gosto de sorvete, Também o ponto, ele é usado para separar períodos, Fica mais um tempo, ainda é cedo. Também usamos o ponto, na abreviação das palavras. Olha, para abreviar palavras, AV, de avenida, V, ponto, excelência ou excelentíssima, ponto, P, ponto, para página, doutor. Também usamos o ponto de exclamação, outro sinal de pontuação. Usamos também o ponto de exclamação nas seguintes circunstâncias: depois de frases que retratem ordem, cale-se, silêncio. Nossa, uma admiração também, um espanto, uma admiração, uma surpresa. Após também uma interjeição, vocativos, que é o nosso assunto atual. Não me venha com este discurso fútil. Já sei, foi você, garotinho esperto. Olha lá, exclamação. Diante também de frases que exprimem desejo. Guarda-me, Senhor. Que Deus o abençoe. Olha que lindo, Que frase linda. Vamos ver agora algumas observações, muito importantes a respeito do ponto de exclamação. Quando o sentido proferido pelo discurso prescindir ao mesmo tempo de interrogação e exclamação, poderão ser utilizados ambos os sinais. Tá vendo? Você pode usar, prescindir ao mesmo tempo, você pode usar tanto a exclamação quanto a interrogação, porque ela dá a ideia dos dois. Eu falar com ele, nem pensar. Então, quando se quer enfatizar ainda mais o sentido ou ora caracterizado, então haverá a possibilidade de repetir o ponto de exclamação. Veja o exemplo aí. Não, já disse que não irei. Para dar aquela ênfase, a gente às vezes coloca parabéns. Aí 3 pontos de exclamação para dar ênfase àquele sentimento expressado por você. Agora é a vez dos 2 pontos. Os 2 pontos, existem também para iniciar a fala de personagem. Os personagens, quando estão se comunicando, Então, para iniciar uma fala, usamos 2 pontos. Quando a gente diz, o aluno respondeu, parta agora.
O aluno respondeu, 2 pontos. Nos apostos também a gente vai ver orações apositivas, enumerações, sequências de palavras que explicam ou resumem ideias anteriores. Esse é o problema dos caixas eletrônicos. Veja, 2 pontos. Não tem ninguém para auxiliar os mais idosos. Anote o número de protocolo. 2 pontos, né? Carlos disse, 2 pontos. Então, também usamos antes de citação direta. Veja o exemplo. Como já dizia Vinícius de Moraes, que o amor não seja eterno, posto que é chama, mas que seja assim infinito enquanto dure. Uma citação, não é, do autor Vinícius de Moraes. Agora é a vez das nossas reticências, que a gente usa muito quando a gente, principalmente, escrevendo uma frase em que o autor falou, não é? A gente, às vezes, uma música, a gente interrompe a música, não quer copiar ela toda, então a gente, no final, coloca reticência. Reticências indica dúvidas também ou hesitação. Veja o exemplo, sabe? Aí você coloca lá 3 pontinhos, não quer falar o restante da frase, não é? Ou está com dúvida se quer falar ou não, sabe? Andei pensando em uma coisa, mas não é nada demais. Também usamos para interromper uma frase incompleta sintaticamente. Quem sabe se tentar mais tarde. Também usamos para concluir uma frase gramatical incompleta também. Sua talvez, alva e pura, como um foco de algodão, tingia-se nas faces de uns longes cor-de-rosa. Então, isso aí é o quê? É uma reflexão de Cecília, não é? E José de Alencar. Então, aí colocamos a reticência, a frase aí está incompleta. Usamos também para suprimir, não é? Palavras em uma transcrição. Exemplo, quando penso em você, vocês sabem o resto, completem aí no pensamento de vocês. Menos a felicidade. Canteiros, Raimundo Fagner. Uma música, né? Agora nós temos, não é? Os nossos parênteses, certo? Cuidado que não é parentes, não. Pai, mãe, irmão, não. É parênteses. Então, usamos para isolar palavras, frases intercaladas, não é? Que são de caráter explicativos, datas e também podem se substituir a vírgula ou travessão. Vamos ver um exemplo aí. Manuel Bandeira não pôde comparecer à Semana de Arte Moderna. Então, entre parênteses está o quê? A data. Uma manhã lá, Carajapió, Joca lembrava-se, veja, um termo aí explicativo. Joca lembrava-se como se fora na véspera. Então, entre parênteses. Continuando, nós temos o ponto de interrogação. O ponto de interrogação, ele é usado em perguntas diretas para enfatizar também um enunciado. Olha o exemplo. Quantos anos você tem? Outro exemplo. Não brinca. É sério? Continuando, nós temos as aspas. As aspas, elas são utilizadas com as seguintes finalidades: isolar palavras ou expressões que fogem da norma culta. Veja aí, como gírias, estrangeirismo, palavrões, neologismos, arcaísmos e expressões populares. A aula do professor foi irada, não é? Os jovens usam muito essa linguagem. Ele me pediu feedback da resposta do cliente. Continuando, indicar uma citação direta. Ia viajar, viajei 34 vezes às pressas, bufando, com todo o sangue na face. Desfiz e refiz a mala. O prazer de viajar, de Essa de Queiroz. Então, aí é uma citação direta. Ponto e vírgula. O ponto e vírgula nós utilizamos, não é?
para separar os itens de uma sequência de outros itens. Como é isso? Antes de iniciar a escrita de um texto, o autor deve fazer-se as seguintes perguntas: o que dizer? A quem dizer? Como dizer? Por que dizer? Então, utilizamos o ponto e vírgula também para separar orações coordenadas muito extensas ou coordenadas nas quais, já se tem utilizado uma vírgula. Aí usamos o ponto e vírgula, como é o caso dessa oração de Visconde Inhomery. Continuando. O travessão. Quando é que usamos o travessão? Para iniciar a fala de um personagem no discurso direto. Veja o exemplo aí. A mãe perguntou ao filho: já lavou o rosto e escovou os dentes? A fala da personagem aí no discurso direto, para indicar mudança do interlocutor nos diálogos. Olha lá, filho, você já fez a lição de casa? Não se preocupe, mãe, já está tudo pronto. Perceberam? Então também utilizamos o travessão, para unir grupos de palavras que indicam itinerários. Olha lá, disseram-me que não existe mais asfalto na rodovia Belém-Brasília. Para frases explicativas. Exemplo: Pelé, o rei do futebol, anunciou sua aposentadoria. Então, estou o quê? Explicando, a questão do rei Pelé anunciar sua aposentadoria. Então, está aí uma demonstração, dos pontos, dos sinais de pontuação, que nós vimos: a exclamação, a interrogação, o ponto, 3 pontos, 2 pontinhos, ponto e vírgula, vírgula, aspas, travessão e parente. Então, encerramos aí os nossos sinais de pontuação. Finalizamos os nossos sinais de pontuação. Até a próxima aula. Alguma dúvida, passe o vídeo novamente, assista a videoaula novamente e até a próxima aula. Um abraço a todos.